Graça e paz. Hoje a reflexão está em Atos dos Apóstolos. Lucas escreve este livro contando todas as atividades de evangelização depois que Jesus ascendeu aos céus. Então ele narra uma parte em que Paulo faz um discurso em Atenas. E parte desse discurso eu quero refletir com você aqui agora. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. De quem Paulo estava falando? De Jesus. Paulo estava inaugurando ali a evangelização para os gentios. Porque os judeus já tinham sido muito bem evangelizados por Pedro e os outros apóstolos. Paulo foi o apóstolo comissionado pelo próprio Jesus. Então ele vem e fica assustado, sua alma ficou afligida, porque ele entrou em Atenas e viu a idolatria. Era um templo em que tinham tantos deuses que até um que estava escrito Deus desconhecido. Paulo então, com sabedoria, a partir disso que ele viu e o assustou, ele deu um insight e disse: é daí que eu vou começar a evangelizar e anunciar Jesus. Porque se eles têm todos esses deuses aqui, com diversos nomes, e tem um que é Deus desconhecido, certamente é por aí que eu vou fazê-los entender que há um só Deus, um só Senhor, um só mediador, que não devemos ter ídolos, deuses demais. Apenas um é o Criador, um subsistindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, numa linguagem humana, para que possamos tentar entender esse movimento divino da trilogia. Então, Paulo disse que um irá julgar. E o que é juiz? Juiz é aquele que reconcilia as duas partes como um mediador. Ele deve ser imparcial, julgar retamente. Paulo então apresenta Jesus como esse juiz imparcial. E que não adianta se esconder daquele grande dia que todos prestarão contas de seus atos aqui na terra. Não vivemos aqui de qualquer maneira. Devemos ponderar as veredas dos nossos pés, para que naquele grande dia não venhamos ser julgados. Como? Em falta. E olha só o que Paulo escreve no seu discurso longo, mas que nesse mesmo dia mais de 3.000 pessoas se converteram. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração. Profundo esse discurso de Paulo, tentando mostrar para os gregos que não adiantava ter vários ídolos ali, vários deuses com nomes e cada um responsável por um pedido. Deus está acima de tudo isso, é Ele quem dá vida, é Ele quem dá a respiração. Paulo deixou bem claro isso em seu discurso. E olha só o que ele diz também: para que buscassem ao Senhor, se porventura pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos. Olha o que Paulo diz: porventura se pode achar. Por quê? Porque há um entendimento errôneo de que onde está Deus, Ele está aqui no coração de cada um de nós. Ele habita em nós. Ele é Espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Como nosso juiz, Jesus toca o trono do Pai e o braço dele na cruz do Calvário
é capaz de nos alcançar com uma tão grande salvação, que nos apresenta justos perante o juiz de toda a terra. O sangue dele, da nova aliança, foi suficiente para que pudéssemos ser recomendados ao juiz de toda a terra como limpos. Como assim? Eu não tenho responsabilidade nesse processo da salvação? Tenho sim. Eu preciso crer, receber esse sangue remidor, e eu preciso trilhar caminhos puros com a ajuda dele, que está ali intercedendo como sumo sacerdote a cada dia, enviando o seu Santo Espírito, o Consolador, o Paráclito, aquele que está lado a lado e dizendo: olha, ande por este caminho, não pegue este caminho porque você vai se destruir, e uma destruição que tem foco na eternidade. É assim que o grande juiz daquele dia se levantará. E olha só o que está em 1º livro de Reis 8, versículo 27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão, ao inaugurar o templo, ele deixa bem claro que os atributos eternos de Deus vão muito mais além do que nossa mente pode entender. Se aquela casa que ele construiu por determinação do próprio Deus não o podia conter, ou melhor, se o próprio céu dos céus não o poderia conter, quanto mais a casa, o templo que ele estaria construindo, nada pode conter, porque ele é o tudo em todos. Ele é aquele que habita no céu, inatingível, inacessível. Então, como está a sua consciência perante essa caminhada com Deus? Como está a sua fé naquele que é invisível, mas real? Naquele que não precisa ser carregado por mãos humanas? Naquele que não precisa de uma forma física? Porque quando ele passa os 10 mandamentos a Moisés, ele disse: não farás para ti imagem alguma do que há no céu, ou do que há na terra, ou debaixo das águas. Por que Deus pediu isso? Porque Deus conhece o coração do homem. No momento em que faz imagem para as adorar, para fazer algum pedido, para se curvar diante delas, para atribuir a essas imagens representação daquilo que está no céu, daquilo que está na terra, debaixo das águas, são demônios que se escondem atrás. Porque o próprio Deus, ele nos carrega no colo. Isaías diz: eu tenho vos carregado no colo desde o nascimento, e até os seus cabelos brancos eu vos carregarei. Eu cuidarei de vocês com amor eterno. E o Salmo 115, ele diz: Senhor, não a nós a honra, mas ao teu nome dá a glória. Porque os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não o escutam, têm boca, mas não falam. E é por isso que quando Deus também comparece para Moisés, lá no deserto, no Monte Horebe, ele diz: tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar que você está é terra santa. Então Deus não aparece em forma alguma. Um fogo, uma sarça consumia. O fogo estava ali, que deveria consumir, mas ele não consumia. Porque a função do fogo é consumir, queimar. Mas aquela sarça não era simplesmente capacitada a consumir nada. A sarça continuava ali ardendo sem consumir. Moisés compreendeu que Deus, ele não tem forma humana nenhuma. Ele não pode ter forma. E quando ele aparece para Abraão, ele aparece como Todo-Poderoso. Para Moisés, ele aparece como o Eu Sou. Para os profetas da antiga aliança, ele apareceu de diversas maneiras. Ele apareceu como um redemoinho, como uma brisa suave. Ele
se apresentou como santo de Israel para Isaías, que era impuro de lábios, mas os serafins purificaram os lábios dele como uma tocha viva do altar. E assim, Deus, durante todo o movimento dele para escrever as Escrituras e para que hoje nós pudéssemos conhecer quem é o Deus que criou os céus e a terra, como esse Deus age, de que forma ele aparece. Ele diz para mim e para você, não tenha ídolos em seu coração. O próprio Jesus ensinou a fazer orações. Ele deu uma base, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele disse também, tudo que fizestes em meu nome. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Paulo então, naquele discurso em Atenas, em que a alma dele se angustiou com tanta idolatria, ele conseguiu dizer para o povo, olha, sabe esse Deus desconhecido aqui? Ele não tem nome, ele não tem forma, ele não tem nada. É porque vocês estão precisando preencher o vazio do coração de vocês com um Deus verdadeiro, que é invisível, mas é real. Vocês estão precisando abandonar toda essa idolatria, toda essa confiança em deuses feitos por mãos humanas e confiar naquele que nem o céu dos céus podem contê-lo. Vocês precisam confiar naquele cujos atributos eternos trazem a segurança que nós precisamos ter, fidelidade, justiça, misericórdia, juízo, justiça. As bases do trono de Deus são misericórdia, justiça e juízo. Assim escreveu o salmista. E a reflexão que eu tenho para mim e para você é, há um juiz na terra que há de julgar. E olha, só por quanto tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio do homem que enviou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Qual foi o humano que ressuscitou? A gente só conhece aqueles casos em que a Bíblia relata. Elias andou com Deus, foi tomado aos céus. Enoque andou com Deus, foi tomado aos céus. Moisés, o arcanjo Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Deus o fez ressuscitar e ele hoje ascendeu aos céus. São pessoas que a Bíblia relata, que estão assistindo lá no trono. Até que todas as coisas cheguem a um fim. E então Jesus aparecerá em grande glória e julgará toda a terra com mão forte, poderosa. E a reflexão que eu tenho para mim e para você é: você tem se preparado para comparecer diante do grande tribunal divino? Você tem dado a sua adoração apenas ao Deus invisível, ao Deus que tudo pode, que nem o céu dos céus o pode conter, ao Deus que as suas misericórdias vão além das nuvens, além do céu dos céus, aquele que se inclina do céu e olha para os moradores da terra e os enxergam como um pingo d'água no meio de um balde? Você tem dirigido a sua adoração àquele que habita no alto e sublime trono, mas também habita com aquele que é contrito e quebrantado de coração? Você tem dirigido a sua adoração somente a Ele? Porque há um só Deus, um só Senhor, há um só Salvador, há uma só rocha eterna. Você tem simplesmente crido naquele que pode todas as coisas? Como têm sido as suas orações, os seus pedidos? Tem sido de acordo com os princípios que o próprio Jesus deixou registrado nos evangelhos, em sua história? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não está lá escrito vontade do Deus A, do Deus B, do Deus C, do Deus Cicrano, Beltrano, não. Há um só Deus, um só Senhor. Paulo se angustiou. Por quê? Porque esse Deus que não pode conter o céu dos céus é ciumento? Não. É porque Paulo se angustiou.
porque ele sabia que aqueles deuses eram demônios que por trás deles se escondiam para trazer o mal sobre a terra, para trazer discórdia, enfermidades, angústias, tristezas. E isso atrai o mal. Mas a reflexão que eu tenho para mim e para você é: nós somos aqueles que sabem que o juiz de toda a terra há de vir julgar. E que por causa disso, nós o amamos, não porque ele precisa do nosso amor, mas porque nós precisamos amá-lo. Nós o adoramos, não porque ele precisa de adoração, não, ele se basta a si mesmo, mas porque a adoração atrai a eternidade, atrai as virtudes do céu, como paz, harmonia, saúde, bem-estar. E o mundo anda precisando de adorar ao Deus verdadeiro. O mundo anda precisando de emitir pedidos àquele que pode todas as coisas. Porque a oração que move o coração de Deus é aquela que ele descreve em sua palavra, que diz: Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada. E assim nós vamos crendo naquele que é o único, naquele que em 3 pessoas consegue realizar todo o movimento de paz na terra, toda a recriação, porque a terra geme esperando o grande dia da sua recriação. A terra geme esperando o dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um prestará contas daquilo que fez, ou bem ou mal. Então, a reflexão de hoje é: todos os nossos atos têm impacto na eternidade. Todos os nossos atos serão julgados pelo grande juiz que Deus escolheu para julgar, para governar. Jesus, aquele que habita no alto e sublime trono, mas também habita aqui, ó, no meu coração, habita no seu coração. Amém? Até a próxima.